Olá, internautas, sejam todos bem-vindos. Eu, Ana Maria Mascaro, estarei com vocês agora na próxima uma hora. E hoje a nossa convidada especial é a Mônica Lobenchus. Ela que é especializada em empreendedorismo e marketing digital. Ela é colunista também, colunista da revista Exame.com, palestrante, já recebeu 5 prêmios, a BERJ e 6 prêmios da Unimed. Ela é graduada em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, se formou em 1995, é docente de comunicação, marketing, jornalismo. Nossa, um currículo enorme, né, Mônica? Seja super bem-vinda, é um prazer estar com Obrigada. você aqui hoje. A gente vai ter um bate-papo onde você vai poder falar da sua carreira e das coisas que você anda fazendo por aí, né? Que eu sei que anda trabalhando bastante. Então, seja super bem-vinda, tá? Obrigada, Ana. Nós estamos aqui também no estúdio com o Dirceu Moreira, que sempre está me acompanhando quando pode, e eu acompanhando ele também quando eu posso. A gente divide alguns momentos, né, Dirceu? Seja super bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Já falei que você é meu mestre. E, de repente, né, Ana, a gente vai assumindo os nossos compromissos daqui de lá e nos encontramos já 3 vezes, né? Mas agora a gente vai se reencontrar no ano de 2018, nos aguarde. Vai ser uma perfeita integração desse programa. É isso mesmo, Tá certo, tem que Ana? ser, é verdade. Mônica, eu estava lendo no seu currículo, né, que você teve um momento em que você começou a empreender, essa última, sem recursos, essa que você, na realidade, é a empresa que você tem, que você começou do Ana, zero? na verdade, eu tenho 2 negócios, né? Eu sou sócia do Core Group, que é um negócio focado em marketing, comunicação, marketing digital, uma agência que está no mercado há 16 anos, e fundei a Social Lounge, que é a primeira rede de franquias de agências de mídias sociais do Brasil, que hoje tem cerca de 20 unidades espalhadas nas 5 regiões do nosso país. E os 2 negócios começaram do zero. Começaram com foco, obstinação, pesquisa de mercado, um computador e uma escrivaninha. Então, a gente sempre fala que a vida do empreendedor, em qualquer área de atuação, ela não é fácil, às vezes é solitária, mas ela é possível se você tem determinação, se você procura as melhores práticas e seguir em frente no crescimento, né? Sempre com bons sócios. Então, o que eu vejo, às vezes, assim, eu vou falar da área, como o nosso programa Missão Educar gosta de levar conhecimento para as pessoas. Então, às vezes, eu tenho visto pessoas que montam seu negócio, principalmente na área de educação, mas que não têm muito conhecimento na parte de gestão, de como divulgar a sua escola, de como captar novos alunos, porque parece que é simples, mas não é, né? Precisa muita determinação e foco. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, mesmo porque ali o que o marketing digital para as instituições de ensino, como que eles podem utilizar para atrair novas matrículas, por exemplo? Perfeito. É bem legal essa pergunta, né, sobre o crescimento do negócio, porque muitas vezes uma empresa ou uma instituição na área de educação começa pela vocação do dono, do proprietário. Ele tem aquele conhecimento técnico, ele domina aquele assunto, ele tem uma paixão, algo que o motiva e ele começa a empreender nessa área. Só que qualquer negócio, ele vive de um alicerce. Então, você precisa cuidar da área financeira. E quando a gente fala de atrair matrículas, a gente está falando do crescimento financeiro, que garante a sustentabilidade daquela instituição. Tem de cuidar das pessoas, que são os professores, todo o corpo que trabalha no colégio, né? Tem de cuidar da operação, de fazer acontecer. E precisa cuidar de marketing e vendas, todos os dias. A gente fala que, independentemente do ramo de atuação, marketing e divulgação e vendas precisa estar na pauta de qualquer negócio todos os dias. E na área de educação é da mesma forma que acontece. Então, os pais, né, são os contratantes, são os clientes. A escola está ali para oferecer o que ela tem de melhor, os seus diferenciais, a sua tradição, mostrar o resultado que consegue com as crianças e com os alunos. E a gente tem, com o marketing digital, uma vitrine inteira na internet, nas redes sociais, no site, nos blogs, para as escolas conseguirem apresentar o que elas têm de diferencial, qual que é a sua proposta, o que diferencia aquele projeto
da escola que tem no bairro vizinho ou no quarteirão de trás. É uma grande vitrine para você expor isso. Ela tem que buscar sempre um diferencial, então. Ela precisa buscar, exatamente, contar a sua história, né? Contar por que, por exemplo, a sua escola chegou onde chegou, qual foi a sua motivação. A gente sempre fala que, principalmente na área de educação, as histórias inspiram muitas pessoas, porque eu tenho filhos, por exemplo, e quando a gente escolhe uma escola para colocar os seus filhos, você busca um lugar em que haja segurança, em que aquele serzinho vai conseguir se desenvolver, vai receber todo o ensinamento necessário para ele expandir as suas competências, para ele se desenvolver e conseguir ser feliz, né? Quer dizer, você não vai simplesmente fazer um Face ou uma divulgação pelo aspecto visual. Você vai entrar em contato com aquela escola, vai conhecer a história, os fundadores, né, aquela energia primal de quando começou, e em cima disso você vai entrevistar o pessoal, você vai construindo tudo isso para depois você lançar isso, o marketing digital, é mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Na verdade, a gente brinca que é assim, o marketing digital, ele faz exatamente o que a gente sempre fez desde o começo dos nossos negócios, quando a gente ia vender ou apresentar uma proposta. A diferença é que ele usa uma mídia que é digital, ele usa novos canais. Então, talvez numa determinada época, a gente recebesse os pais na escola, a gente contasse como aquele sonho aconteceu, quais foram as inspirações, o cuidado em cada detalhe, como que cada criança tem uma atenção diferenciada. E essa mesma conversa que a gente tem face to face, pessoalmente com os pais, quando eles estão na nossa frente, a gente precisa ter na internet. Então, do mesmo jeito que às vezes você fala, olha, conversa com aquele pai que ele pode recomendar a escola, no Facebook ou no seu blog, você pode ter um vídeo com os pais que estão satisfeitos naquela escola, recomendando. Escolhi por causa da segurança, escolhi por causa da proposta pedagógica, por causa do horário diferenciado. Os pais dando um depoimento do que eles sentiram em relação àquela escola. Exatamente. Né, para que novos pais, que às vezes não conhecem os que estão naquele local, possa estar vendo o trabalho, né? Isso, porque a publicidade em si é muito bacana e é claro que a gente recomenda que faça. Só que a publicidade você pode falar o que você quiser. Um cliente seu atestando que ele está satisfeito e que ele recomenda tem uma credibilidade muito maior. Principalmente quando a gente fala de vidas, de pessoas, de educação. Mas você usa isso, porque o site, normalmente eu tenho acompanhado alguns sites de escolas, eu vejo com frequência, eu vejo uma coisa parada lá, uma coisa morta, sem vida. E você está falando disso, realmente é aquilo que a gente fazia antes, lá no começo. Quando você começou a sua escola, Ana, você não tinha nada disso, tinha? Não. Você fazia, você estava fazendo tudo aquilo. Então, agora, tendo isso, o pessoal não está tomando esse cuidado, porque é uma coisa de sem vida. Aliás, para conseguir, tem alguma escola que para você conseguir o e-mail daquela escola, você tem que mandar um e-mail não sei para quem. Porque eles não colocam, dificulta, porque é como se fosse assim, só quem tem que ver aquele site são os alunos ou os pais da escola, então o que interessa? Que eles já são clientes, né? Na verdade, isso você tem que fazer, mas tem que ter um trabalho também para fidelização, né? Sim. Em cima desses clientes que já estão com você. Sim. Agora, para buscar novos clientes, realmente você tem que deixar o seu site dinâmico. Você também tem que se preocupar na hora que você vai estar divulgando as atividades que você dá. Porque, como a gente já estava falando, nós estávamos até falando nos bastidores, que tem algumas escolas assim que colocam muitas fotos, muitas, mas não tem um propósito, né? Exatamente. E na realidade é necessário que você tenha. Qual é o objetivo daquelas fotos? Por que você fez aquele trabalho, não é isso? Exatamente. A gente brinca que assim, tudo faz parte de um olhar, de um pensar. Então, por exemplo, no colégio, existe um projeto para ser desenvolvido naquele ano, né? Normalmente o professor, o diretor, ele sabe no momento em que está começando a turma e o que ele vai conseguir construir ao longo do período, até o final do ano, para entregar o projeto. No marketing, acontece da mesma maneira. Então, aquelas fotos, não adianta falar, eu tenho um Facebook do colégio. Não, aquilo tem um propósito. Então, ele está lá para mostrar, para ser a vitrine do que acontece na escola ou do que a escola acredita. Quando a gente fala, por exemplo, sobre redes sociais, tem uma métrica no mercado que usa aquela lei de Pareto dos 80-20, que fala o seguinte, que em redes sociais,
a gente deve dar 80% de conteúdo de interesse para 20% de conteúdo publicitário. Então, se a ideia da escola, por exemplo, é promover o ensino bilíngue, ela deve falar sobre o impacto disso no mercado de trabalho, sobre prós e contras, esclarecer dúvidas e não falar que ela tem. Só em alguns posts ela deve falar que ela tem isso, porque ninguém quer ver propaganda. A gente vê a propaganda inserida num contexto, mas a gente busca informação o tempo todo. É verdade. Eu noto isso quando você visita Mas um você, blog, ou você visita uma coisa que realmente há muita tentativa de estar vendendo uma imagem e se esquece do essencial, que é mostrar o pedagógico daquela escola, o conteúdo e tal. Realmente eu observo isso mas também. aí é o interesse, por isso que é interessante a gente estar trazendo você aqui, Mônica, porque a maioria dos gestores, eles são canalizados a se preocupar somente com a parte pedagógica, entendeu? Exatamente. Então, às vezes eles se perdem porque eles não têm uma assessoria nesse lado, né? E é onde as pessoas vão pesquisar e veem que aquele site não modifica nunca, não atualiza nunca. E assim, hoje em dia é mais acessível, mas logo no começo, fazer um site não era fácil, né? Era um valor muito Era muito alto, caro, né? era caro, Caro. e as pessoas acabavam que não tinham como investir nisso. Hoje em dia não, hoje em dia já é mais fácil, mas também tem que se procurar profissionais, porque não é qualquer um, tem que se procurar um profissional, um bom profissional para fazer um bom site, né? Porque isso também vai trazer novas matrículas, vai ter as pessoas vão conhecer a escola como ela realmente é, né? Exatamente. O site é super importante, porque ele é uma grande vitrine, assim como as redes sociais. O que a gente vê em relação ao site é que hoje tem muitas ferramentas à disposição. Claro, se o colégio pode contratar uma agência ou um profissional interno para desenvolver aquilo focado, vai ter um resultado diferenciado. Mas até sozinho ele pode usar um recurso, tem plataformas gratuitas até, e que a gente sempre fala que é importante ver se o site está pronto para ser enxergado pelo Google. Porque a gente só aparece naquilo que o Google mostra. Então, hoje, por exemplo, se você buscar escola em Santo André, escola em São Bernardo, escola em São Caetano, vai aparecer uma série de escolas. Sim. Normalmente as que aparecem primeiro são as que anunciam, ou as que têm muito conteúdo de interesse. Se você tem um blog dentro do seu site que você atualiza semanalmente com temas que são buscados pelas pessoas, por exemplo, o que fazer na época de férias com as crianças, cuidados para se tomar em relação à tecnologia, são temas que os pais procuram. Se você tem esses temas no seu blog, o seu site já aparece naturalmente na frente dos outros. Entre um site, um blog, um Instagram, Facebook, o WhatsApp, você tem mais ou menos uma ideia de qual que dá mais retorno ou seria uma... Eu vou deixar agora a Mônica pensar nisso e vai dar resposta só depois do nosso intervalo. Nós vamos parar um pouquinho e daqui a pouco voltamos. Aguarde. Voltando então, agora a Mônica pode responder a pergunta. Repita a pergunta de seus que você fez a ela. Quando se pensa na imagem de uma escola, tem várias ferramentas, né? Desde do site até todas essas ferramentas. Você diria, você aconselharia o pessoal a se deter em uma, dar ênfase em uma, ou agregar todas? Ou todas poderia dar muito... Porque eu penso assim, por exemplo, dependendo do setor, na área educacional, qual, né, seria a ferramenta mais viável? Porque às vezes você, na parte de serviços, né, talvez seja diferente da parte comercial, ou mesmo da parte industrial. Então, qual a ferramenta que seria mais viável para a parte de serviços? Porque a educação é uma prestação de serviços, Sim, né? perfeito, exatamente. A gente sempre fala que tem um enxoval básico, que são aqueles pontos de contato obrigatórios para você ter a sua marca próxima do cliente. Então, eles podem ser simples,
eles podem ser atualizados menos vezes, mas bem feitos. Então, o ideal é que você tenha um site bem feito, com as informações básicas da escola, aquilo que você, qual que é a tua proposta, que você conte um pouco do que está ali. Se você puder ter um blog nesse site, e hoje há muitas ferramentas até gratuitas, simples, que fazem isso, não fazem com 100% de maestria, mas elas entregam. O blog vai ajudar e as redes sociais também. Quando a gente fala em redes sociais, há várias opções no mercado. O que a gente sempre diz é para fazer uma pesquisa, e pode ser por telefone, pode ser em papel, pode ser até conversando com os pais na porta da escola, para saber em que redes sociais eles estão. Porque você precisa conhecer o seu cliente. Às vezes, se a sua instituição é voltada a jovens, eles vão estar mais no Instagram do que no Facebook, do que no Twitter. Agora, para uns pais de talvez 40 para cima, talvez eles estejam mais no Facebook e no LinkedIn. E aí você vai usar essas redes sociais que já atingem o cliente-alvo que você quer buscar para sua escola. Quer dizer que a moçada prefere o Instagram, é? Hoje em dia é uma das redes sociais que mais cresce no Brasil, e os jovens, até por saberem que os pais estão no Facebook, eles preferem usar as outras redes sociais. Tipo, fugindo, né? A gente percebe essa movimentação, exatamente. E o Instagram, ele trouxe uma série de recursos também com os quais os jovens se identificam, né? Não só, muitos adultos também, né? Mas em termos de faixa etária, tem uma classificação das redes que acabam impactando mais para determinada idade. O Instagram hoje ele permite você colocar uma foto, um vídeo, né? Isso. Como está o Twitter, né? Exatamente. O Twitter permite tudo isso. É Exatamente. interessante esse aspecto. Acho que o pessoal das escolas deveria pensar exatamente isso que você falou. Uma empresa como a da Mônica vai se preocupar com a imagem da sua escola e vai integrar esses aspectos de mídia com um objetivo, com um foco, inclusive pesquisando, sabendo quem é que o que o filho assiste ou não, o que o pai costuma assistir, que o pai tem como mídia, né? Aí descobrindo, vai canalizar aquele aspecto, né? Exatamente. A gente tinha também muito hábito, né, de fazer anúncio em revista, outdoor, propaganda às vezes em muro. O que acontece é que hoje as pessoas elas estão tão focadas no celular, no computador, que é mais fácil você atingi-las com esses recursos digitais. Muro então, não funciona mais. Olha, talvez para alguns negócios, funcione. Eu acredito que acho que toda parte todo marketing que você faz, acho que sempre tem um retorno, uns mais, outros menos, né? Você precisa ter um folder, continuar tendo, e precisa continuar cuidando daquelas pessoas que entraram em contato com você. Às vezes nesse ano não fecharam a matrícula, mas talvez no ano que vem concretizem. Então precisa ter um boletim ou um e-mail para se comunicar com essas pessoas, nem que seja uma vez a cada bimestre, contar o que a escola está fazendo de novo, as mudanças, porque não é porque ela não fechou esse ano que você vai perder. Então, Mônica, é isso que eu acho que as pessoas não estão habituadas, que é uma nova informação, que eu acho super importante que as pessoas saibam disso. Às vezes vem uma pessoa visitar a sua escola e você não pega informação daquele pai ou daquela mãe. Comigo aconteceu uma situação assim, em outro setor, mas eu estava buscando um profissional, né, para estar fazendo um trabalho na minha casa, e entrei em contato com vários. Só que teve um que ele não só me ligou e retornou, como ele foi até mim, entendeu? Ele foi até o meu local. E aí eu acabei fechando com ele. Eu falei, olha, você vê como é interessante. Às vezes você está na dúvida, mas aquela pessoa veio e acaba facilitando, conversando com você, que se você não fechou, é porque você está, às vezes, em dúvida, às vezes o valor, às vezes você está precisando de um tempo a mais para poder resolver sua situação. E quando você entra em contato, fala, não, pode vir aqui, a gente está aberto à proposta, faz sua proposta e tal. Então, de repente, a pessoa fecha. Mas a maioria das empresas não tem esse hábito, né? A não ser as mais novas, eu acredito. As pessoas mais antigas, com mais tempo de empresa, elas têm um pouco de receio de fazer isso. Você não sente isso? A gente vê, lá na Cora, a gente tem a felicidade de ter vários colégios, escolas, universidades no nosso portfólio, né, atendidos pela nossa agência. E a gente vê que, assim, é fácil de entender, né? O educador, ele está focado na arte dele, ele está focado em educar. Aquilo é a prioridade para o negócio dele, é a missão de vida dele. Ele, às vezes, não pensa nessa questão da venda e do marketing digital e desse relacionamento com as pessoas que passaram por ali, né?
E esse relacionamento, a gente, como eu comentei, né? O ideal é que ele seja feito dando conteúdo. Imagine só, se, por exemplo, você recebe pais na sua escola e bimestralmente você manda um e-mail para eles dando dicas de educação para o filho. Quer dizer, você não está vendendo nada do seu colégio, mas você ajuda tanto aquela pessoa que ela vai pensar na sua escola no momento de fazer a matrícula no ano seguinte. Eu tenho certeza, ou de pelo menos recomendar. A recomendação é outra força dentro dos colégios. Muitas vezes a escola tem vergonha ou algum receio de pedir indicação. E o que é bom, a gente quer que os outros tenham acesso também. Então é assim, se você acredita na proposta daquela escola e você tem um grupo de pais ali muito fidelizados, você pode fazer uma campanha de indicação para eles também e pedir a recomendação, porque mais pessoas vão ter acesso àquele benefício. Então, vou deixar uma pergunta para você. A Ana também, viu? Você vai responder essa pergunta também. Vou. Responde essa pergunta. Me diz uma coisa. Realmente, você acredita de que o marketing boca a boca, aquele que o cara fala um para o outro, realmente funciona muito mais do que o marketing convencional? Porque isso tem uma coisa que o pessoal fala. Porque o marketing boca a boca não é só boca a boca que eu estou falando aqui, não. Boca a boca você já entendeu. É boca a boca no Face, é boca a boca na mídia. Esse que eles chamam de buzz marketing, acho que é o marketing do barulho, né? Você acredita que isso surta os 80 por 20? Eu vou responder falando no que eu acredito. Eu acredito primeiro em projetos consistentes. Não adianta uma escola ser fraca e investir uma fortuna em marketing. Ela pode até atrair matrículas e ela vai perder no ano seguinte. Porque o que não tem consistência, o que de fato não acontece, não é só um bom projeto de vendas que vai garantir o sucesso. Vai atrair as pessoas, vai conseguir as matrículas e depois vai perder todo mundo. Todas as pessoas daquela empresa, desde o porteiro até o professor e o diretor, têm que vender o produto na mesma sintonia. Vender, entregar, ter excelência no que faz. Tudo aquilo que a gente vende precisa se concretizar. Então, precisa ser verdadeiro. É o primeiro ponto que a gente fala, né? O segundo ponto que a gente fala é que, assim, todo o processo de vendas, ele segue uma formulinha, que a gente diz que é a jornada do consumidor, e aqueles pitches de venda, de negócios, de startups se baseiam nisso. Que é você conectar, o primeiro passo é conectar a pessoa com um problema. Então, por exemplo, seu filho não ter uma boa educação pode gerar vários problemas. Ele não ter dinheiro, ele não ter acesso a emprego, ele não conseguir se casar, várias coisas podem acontecer. A partir do momento que você se conecta com a pessoa, ou pelo medo, ou por um sonho, pela realização de um sonho, você consegue avançar nessa venda, que é oferecendo o seu pacote de soluções e diferenciais. No momento em que você vende o seu diferencial, é natural que o seu cliente, o seu contratante, comece a apresentar objeções na cabeça. Isso é bom demais para ser verdade, isso é papo de vendedor. É a hora em que você tem de trazer os argumentos verdadeiros com provas. Então, mostrar os seus clientes satisfeitos, mostrar os prêmios que você já recebeu, o número de alunos que já passou por ali, as faculdades em que eles entraram. É hora de você trazer números e trazer algo que vai deixar o seu cliente confortável e seguro para acreditar que aquilo é verdade e concretizar o negócio, que no caso é a matrícula. Então, a gente tem de construir o boca a boca, o barulho, seguindo esses passos, com esse tipo de informação, que não é só propaganda, não é só fotinho de criança. Demanda tempo. Pontos assim, em datas específicas, você até consegue fazer. Mas o desenvolvimento da criança mesmo, às vezes ele é gradativo, né? Isso você só vai conseguir ver no final do ano para o próximo. Então, assim, é aí que você fideliza o seu pai, né? Porque ele vai ver que você fez um bom trabalho. Mas os novos não conhecem o seu trabalho. Então, aí o que você falou, a dica, né? É de que vocês utilizem esses pais que foram fidelizados para estar dando como prova para as pessoas de que realmente todo o trabalho proposto ele é realizado, né? Exatamente. E no marketing a gente tem usado bastante também o conceito agora de resultados rápidos que são visíveis. Então o que acontece? É o que você falou. Você tem um projeto ali de 1 ano para desenvolver.
Só que às vezes o teu cliente, que é o pai, ele não consegue enxergar tudo Não até enxerga o fim. Então, se no seu projeto você fizer algumas entregas bimestrais, trimestrais, que sejam mais visíveis, que ele perceba a evolução do filho, interessante. isso ajuda do ponto de vista do marketing, porque ele vai entender melhor. É interessante isso que você colocou dessa visão, né? Dessa visão diferenciada para o marketing, que não é o marketing apenas como um resultado, porque a Ana falou de um ano, né? Está passando durante um ano. Mas você entregou aqui, ó, olha, aquele tirou nota tal. Então o pai vai conseguindo ver, porque realmente eles criam essa expectativa, porque hoje os pais têm muita expectativa sobre os filhos, que os filhos terão alcançar resultados, que não sei o quê. Então isso tem que ser entregue, se você falou, vai entregando aos poucos, não dá de uma vez. Eu acho que esse, Ana, é uma das coisas que a educação, que as escolas deveriam aprender a fazer. Você não acha isso? Dessa entrega, diminuir aquela ansiedade do pai? Porque você está dando informação a ele, né? Eu acho que diminui, e eu acho que tem outras entregas que às vezes estão escondidas no meio do processo, como, por exemplo, networking. Eu falo, você nunca vai para uma escola em que o dono da escola vai falar, aqui teu filho vai começar a desenvolver um networking, ele vai poder fazer contatos. Isso é tão importante para o mundo de hoje. Não adianta só a gente ter um conhecimento se a gente não conhecer pessoas, se a gente não souber aplicar aquele conhecimento. Então, assim, tudo que tem de valor na escola tem que ser colocado, né? Agora nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. Vamos continuar com marketing educacional. Estamos voltando então com a Mônica Lobenchus, ela que são várias empresas de renome, Sicoob. Fala algumas aí que eu vi aqui. A gente tem a felicidade, né, de atender Sebrae, hoje, né, Unimed, Sicoob, Braskem, Bioleve. Tem várias empresas muito boas que confiam na nossa equipe, na equipe da Cor. A gente tem uma equipe multidisciplinar, porque a gente entendeu num determinado momento que não adiantava só entender de comunicação, mas tinha de ter a turma do marketing, a turma do marketing digital, a turma da arte, porque é um organismo, né? Uma empresa, e a comunicação e o marketing daquela empresa é um organismo vivo. Então, a gente precisa ter todas as competências prontas para aplicar na melhor entrega. Você falou da arte, das artes. Você tem pessoal que trabalha com vocês da área das artes? Sim. Porque também o web designer é um artista, só que ele mas faz a arte do mesmo jeito. Mas vocês têm outras, essa multidisciplinar sua na empresa? Como que é essa? Isso, a gente tem jornalistas, tem profissionais de relações públicas, tem pessoas de marketing, de publicidade, e temos os profissionais de artes gráficas também. Então, às vezes, uma empresa precisa desenvolver o logotipo ou melhorar o seu logotipo. Às vezes, ela quer atualizar a sua marca. Porque a gente precisa, às vezes, atualizar, né? Trazer para uma linguagem que seja mais atual. E aí, a partir da atualização da marca, ela quer aplicar num site que seja enxergado pelo Google. E, às vezes, ela quer fazer uma campanha para os seus clientes. Então, hoje, nós atendemos na Cor tanto clientes que vendem para pessoas físicas, como os que vendem para outras empresas também, né? Os clientes B2B. Para cada um tem um projeto sob medida.
Tá vendo, Dirceu? É bacana, né? É, Tem muita coisa que as pessoas podem aprender ou têm que aprender para poder direcionar seus negócios, porque é tudo muito dinâmico, né, Mônica? A gente As estuda coisas não muito o são, tempo não é? todo. Isso. Tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre se capacitando, sempre buscando novas informações, principalmente nessa área. Hoje eu assisti no programa, no jornal, estava falando que aqui no Brasil, 30% das pessoas ainda não utilizam a internet para nada, né? Na África são 60% e na Europa ainda tem 3%. Então, assim, ainda tem aquelas pessoas que não têm essa informação, mas não adianta, é uma coisa, é um caminho sem volta. é. Né? Você Inclusive, tem que, mesmo aquelas pessoas que falam, eu tenho dificuldade, mas elas têm que dar um Elas inclusive, vão ter de jeito. dar um jeito. inclusive, Ana, que você está cortando, realmente a gente criou-se na época que isso é informática. Eu estava lá no comecinho da informática, né? Aqueles tela preta, tudo mais, né? E estava trabalhando com aquilo. Aí depois começaram a criar que aquilo era coisa só de gênio. E criou aquilo no meio, então as pessoas de mais idade, isso não é para mim. Quer dizer, se afasta e para o Brasil ainda bem, você falou 30% do Brasil? É, Melhorou muito. 30%. Melhorou muito. Agora, uma coisa assim que eu pergunto para você, Mônica. Custa a empresa, a escola da Ana Maria, ela precisaria ter um profissional cuidando disso, ou uma pessoa pode dar conta cuidando disso, de outras coisas, ou uma assessoria, você dá uma assessoria, como é que seria esse papel? Independente de escola, Mônica, independente de Independente de escola, o escola. empreendedorismo hoje, eu acho que eu não sei dizer a porcentagem certa, mas a maioria é de pequenos empreendedores, né? São poucos, Microempreendedores. né? São pequenos. Eu já assisti palestra sua que você deu no Núcleo de Mulheres Empreendedoras, onde você passou, né? É claro que naquele momento foi até que rápido, mas você estava dando dicas de como as pessoas poderiam estar melhorando o seu negócio. O que você fala assim com relação a isso das pessoas dos pequenos empreendedores? Eles precisam ter uma visão, eles precisam sair da empresa e olhar de fora para dentro, né? Porque às vezes a gente está tão envolvido ali que você acaba fazendo os erros e continua no erro, né? E não, aí você não vê, parece que você fica patinando, patinando, patinando e não consegue. Então, assim, que dica que você dá para essas pessoas? Você que dá palestra para tantas pessoas, assim, Ana, acho que você falou tudo. Esse olhar de fora para dentro, né? Muitas vezes o pequeno empreendedor ele é muito solitário e ele fica muito focado naquela técnica dele, então no que ele sabe fazer na área dele. E ele quer vender aquilo, e ele quer que as pessoas achem espontaneamente o que ele faz ou o serviço dele. E o que a gente vê é que, na verdade, não é o que o empreendedor quer vender ou do jeito que ele quer trabalhar. Ele precisa ficar atento ao que está acontecendo no mercado, e hoje toda a informação está muito acessível, para ele oferecer o que o mercado está precisando, né? O que as pessoas têm buscado e têm direcionado investimentos para isso. E aí ele pega aquela competência dele, a técnica que ele tem, e usa para fazer a melhor entrega ou para fazer uma entrega diferenciada dentro daquilo que as pessoas querem hoje. Eu acho que um bom exemplo é quando a gente olha os aplicativos, o crescimento dos aplicativos. Eles existem para resolver problemas. Aplicativo para tudo, meu Deus do céu. Olha, o meu marido, por exemplo, ele tem um aplicativo na área de educação. Ele tem o Filho Sem Fila. Ah, é verdade. Porque ele viu exatamente isso, que as escolas, os pais sofrem muito quando vão buscar os filhos nas escolas e tem fila, exatamente. E a coisa depois evoluiu porque viram que tinha necessidade de ter uma agenda integrada, tudo para oferecer solução. Então o empreendedor ele precisa ter esse olhar do que está acontecendo no mundo e o que o cliente dele quer. Então é assim, o primeiro passo, conversar com os clientes. Não adianta ficar dentro de casa ou dentro do escritório, trancado, achando que alguma coisa vai acontecer. Você precisa conversar com as pessoas. Mas você está falando conversar, eu vou lá e converso com você, do jeito que eu estou conversando Vai aqui? atender. Ou conversar pelo telefone ou pelos outros. Mas como você puder. Como você puder. Mas o recomendado é? Face to face ou até por telefone, por Skype, não tem problema. Tem gente que atende pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O importante é você conversar. Aquela mesma história que tinha antigamente, o comércio, que você chegava lá, às vezes na vendinha, no comércio, e o dono te conhecia, sabia da tua mãe, perguntava dos filhos, sabia quando era aniversário.
Esse mesmo relacionamento, de algum jeito, a gente precisa fazer nos nossos negócios em escala hoje. E o marketing, o marketing digital principalmente, no caso dos pequenos empreendedores, eu acho que é uma vantagem competitiva. Porque tudo que uma grande empresa pode ter, um pequeno empreendedor, também pode, verdade. ele vai ter ferramentas, ele vai usar ferramentas diferentes, mas ele consegue estar na rede social, ele consegue ter um Sim. site, ele pode fazer barulho. Ele não é bloqueado, né? Porque ele é pequeno. É diferente, né? Antigamente os grandes tinham voz e os pequenos não, mas hoje você consegue. Nesse sentido, sim, eu também concordo. Tem uma ideia do número de pequenos, porque tem o pequeno empreendedor e tem o microempreendedor, né, que é o individual. Você tem uma ideia de quantas pessoas estão empreendendo no Brasil, literalmente falando, não aqueles que se inscreveram, fizeram uma ação, depois pararam? A gente tem um número, né, até do IBGE mesmo, é de que essas pessoas representam 80% das empresas que estão operando no Brasil hoje. Então, quando a gente fala de capacidade de geração de emprego, que não quer dizer que eles gerem hoje, mas eles têm a capacidade no crescimento, a capacidade de geração de emprego desses pequenos negócios é muito maior, às vezes, do que de uma grande empresa, que fica ali minuciosamente, Quer dizer que centavo por somando centavo. essas possibilidades, dá mais do que as empresas? É uma Gera potência, mais. é uma potência. No mundo do empreendedorismo é uma potência. Então, a gente sempre fala que, assim, outra dica para o pequeno empreendedor é ele buscar grupos para participar. Você citou, né, o Núcleo das Mulheres Empreendedoras, que é fantástico lá da CISA. É mais fácil você ir junto, você colaborar, você ajudar o outro e permitir que ele te ajude do que você ir sozinho. Mas essa é uma visão até que recente. Nós estamos com o núcleo de escolas mesmo, sabe? Ah, sim. Então, nós temos buscado mesmo essa parceria, o engajamento, vários benefícios, porque é um grupo. Quando você busca em grupo, realmente, você consegue muito mais fácil do que quando você vai sozinha. Eu sempre tive essa necessidade. Eu me via, às vezes, com problemas, mesmo em termos na área de RH ou mesmo de gestão, né, de administração financeira, porque, assim, os pequenos, eles basicamente fazem tudo, né? Eles não têm um setor. Ah, olha, tem um setor financeiro. Ah, eu tenho um setor. Não é assim. Então, você praticamente faz tudo. E, às vezes, você está tão ali, sabe, assim, naquela, né, que você acaba não vendo. E foi em um momento que eu participei, que eu saí fora da escola e participei fora de um evento, né, que eu pude parar e ver. Eu falei, não adianta eu ficar lá. Às vezes eu preciso realmente sair, conversar com outras pessoas, participar de congressos, para poder ver soluções que, quando eu estou lá dentro, eu não vejo. Né? Eu não consigo, meu dia a dia... Ana, você teve uma visão muito interessante, porque na área da educação, não é só na área da educação, não, esse mito está caindo, que é assim, você é a minha concorrente, então você fica para lá, porque existia muito isso. Não, a escola tem. não se juntava, as empresas se juntavam, ninguém se juntava, porque vai ter uma farmácia nessa rua, vai abrir uma outra farmácia ali, o cara vem correr, sabe? Existiu sempre isso. Então, quando você faz isso, você se agrega a outras escolas, realmente o pessoal está de parabéns, porque normalmente o pessoal tem um ciumeiro, uma escola não. Mas ainda existe, né? Ainda existem existe, mas é um passo. E esse é um passo do empreendedor, do pequeno empreendedor ou do microempreendedor, é uma atitude. Não é isso, Mônica? Exatamente. E para falar um pouquinho das startups, né, que estão em todo vapor, a gente ouve aí falar, e você tem uma, fala um pouquinho dela, da criação dela. Há 4 anos, né, nós fundamos a Social Lounge, que é a primeira rede de franquias de mídias sociais do Brasil. Ela nasceu justamente porque a gente detectou na Core um movimento muito grande de empresas pedindo projetos de marketing digital, e empresas que eram de outras cidades, de outros estados, e que naquele momento a gente não tinha condição de atender só na nossa agência. A gente precisaria ter um parceiro local. E a gente fez um estudo, uma modelagem boa do negócio, e entendeu que a melhor forma de você crescer, nesse caso, é com um sócio local, que é o franqueado. Então, a gente abriu, são pequenas agências de marketing digital, elas funcionam nas 5 regiões do país, são quase 20 pontos hoje, e elas levam justamente essa oportunidade de ter um bom projeto de marketing digital para empresas de todas as regiões e, ao mesmo tempo, geraram uma oportunidade de renda e de trabalho para empreendedores que queriam fazer a diferença nas suas áreas de influência. Ela tem um conhecimento. Nós vamos para mais um comercial e já voltamos. Fique ligado.
Então, vocês puderam ver aí algumas fotos que eu trouxe da Todas Elas, que fica ali na Martim Francisco, no 240, elas que me vestem todo o programa. Então, dá uma passadinha lá que vocês vão ver os modelos super, olha, para todas elas ali, né? Para todos os gostos, tem umas roupas muito bacanas. Ali na Martim Francisco, no Parque das Nações, em Santo André. Então, Mônica, você falou da empresa que você fundou agora, que é franquias, né? São franquias. Mas eu gostaria de saber, assim, na área educacional, que a gente até já falou bastante, o que os mantenedores ou os diretores deveriam fazer agora? Assim, qual é o primeiro passo que eles deveriam dar se eles estão percebendo que as coisas não estão indo como eles gostariam? É olhar a escola, como nós estávamos falando, de fora para dentro, olhar a sua equipe. Qual é o primeiro procedimento que você indica, assim, se você fosse fazer uma consultoria num local assim? O primeiro passo é você saber onde você está hoje. Então, o que você tem hoje, número de matrículas, faturamento, capacidade de crescimento com o que você tem na escola hoje. E saber onde você pode chegar com aquilo. Porque, às vezes, também não adianta a escola crescer muito que ela pode se atropelar. Às vezes, é legal aproveitar o máximo recurso que já tem hoje para trazer mais rentabilidade. E aí, com isso, construir um plano de marketing que ajude a trazer mais vendas, atrair mais matrículas, fidelizar mais quem está hoje, às vezes enxergar oportunidades para novas vendas dentro das escolas, porque você já tem o cliente lá dentro, e é um cliente que confia em você. Então, se você trouxer outros serviços e produtos que agreguem valor para aquela criança, que ajudem os pais, aquilo também pode ser uma nova fonte de renda e um diferencial para a escola. A gente vê que, assim, ter uma boa conversa com alguns pais dá muitas dicas. Porque a nossa mente está mudando o tempo todo, né? Nós somos clientes que estamos em mudança o tempo todo. Então, entender o que ele quer hoje, qual que é o medo que ele tem em relação ao filho, ou o que ele busca para concretizar o sonho dele como pai. E aí, com isso, você vai modelando o teu projeto na escola e suas campanhas para mostrar que você pode, com a sua proposta, resolver o problema daquele pai, resolver o problema daquela criança, ajudar. Eu falo assim, escola não é só para ler e escrever, que eu já acho fantástico, né? Pegar uma criança que não sabe nem segurar num lápis e ela sai com aquela letra linda, mas é para construir um cidadão. Então, ele aprender a pensar, aprender a refletir, não aceitar qualquer coisa, conseguir se colocar, conviver numa sociedade. Tem tantos ganhos. É verdade. Né? E eu acho que é mostrar isso. O ideal também é que a escola, ela tenha essa questão do plano de marketing como uma prioridade, que isso seja cuidado todos os dias. E pode ser muito simples. Ela pode pegar o plano de janeiro a dezembro e falar, cada mês eu vou executar uma ação que me leve àquele objetivo. Eu vou melhorar o meu site, eu vou cuidar de um Facebook, eu vou mandar um e-mail para os pais a cada 2 meses, eu vou pegar aqueles pais que me visitaram no passado, mas não colocaram os filhos aqui, vou dar uma ligadinha para eles, vou convidar para uma palestra. Tem muita coisa que pode ser feita. Os filhos que já saíram da escola. Nossa, mas isso tudo que você está falando, para muitas pessoas que, às vezes, né, já está dando uma luz, né, já está clareando. Porque é isso que eu percebo, que as pessoas ficam, a gente vai votar na mesma tecla, mas é isso, elas ficam tão fechadas no seu mundo que elas não conseguem ver isso. E, às vezes, você vê escolas ampliando. Por quê? Você acredita em sorte ou você acha que uma parte é sorte ou é trabalho? Não acredito em sorte. Eu acredito em preparo, acredito em obstinação, mas uma obstinação inteligente, porque não adianta a pessoa ver que está no caminho errado e ela continuar insistindo naquilo. Sim. Agora, não tem erro. Se você faz a coisa certa, se você procura evoluir todos os dias, se você procura construir um projeto sério que agregue valor para as pessoas, que não seja só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro precisa, porque é isso que move a economia, é isso que permite. Mas também você acaba sendo uma consequência, né? Porque se você faz um bom trabalho e você fideliza seus pais, e você está fazendo o seu trabalho direitinho, então a parte financeira vai acabar sendo o resultado, né? Exatamente. É uma consequência, né, do seu trabalho. É uma consequência. Mônica, você disse que você deu todas essas dicas aí, você falou no começo de um aspecto assim, que parece-me que foge um pouco o que a sua empresa faz, que é aquele preparo de ver o sentido,
Aí ele teria que ter isso antes de vocês entrarem. Vocês vão fazer isso também, buscar o aspecto financeiro, ver a projeção do mercado, ver como está a estrutura da escola. Vocês vão fazer isso também? A gente faz. Esse ano era um gap que a gente sentia, porque o que acontece? O marketing impacta na gestão. Sim. Mas a gente não tinha essa ação em cima da gestão dos nossos clientes. Aí, esse ano, a Cor lançou no fim do primeiro semestre, uma solução exclusiva que chama Go to Profit, GTP, muito simples. É uma solução que foi construída com base na nossa experiência aplicada nos clientes e da consultoria Telos, que é do Luiz Muniz, ele foi sócio do Falcone. Então, ele tem toda uma formação em relação à meritocracia, entender de desempenho de empresas, resultados, onde você pode ganhar mais, onde você consegue economizar mais. E aí a gente criou essa solução que é justamente para resolver os problemas em que a gestão e o marketing se combinam para trazer mais resultados. Ah, perfeito, que eu pensei que tivesse que agregar, trazer mais alguém, que aí vem aquela história do custo. Você sabe que as escolas, no modo geral, as escolas estão daquele parâmetro que a Ana Maria falou, parada no tempo e tal, para você chegar com uma proposta, né, de que para eles tudo é questão de custo, eles não veem custo-benefício. Então, eles vão ver isso como um investimento, né? Isso, porque exatamente. Na realidade é um investimento. Você está investimento. você está tratando da saúde da sua empresa para que ela, né, fique melhor. E as pessoas não veem dessa forma. Eles não veem isso como investimento. Agora você mostra isso ao longo do tempo, você vai mostrando também para eles o resultado do investimento, né? Sim. Porque senão eles querem ver assim, olha, nesse mês aqui, olha, tal coisa aconteceu. Você vai fazer a mesma linha, né, com eles. Exatamente. Aquela linha que os pais precisam saber da informação, né? O trabalho começa com o diagnóstico, em que a gente vê exatamente em que momento que aquela instituição está e que capacidade ela tem, onde ela pode chegar em 12 meses ou 24 meses, de acordo com o projeto. Depende do projeto. Isso. É feito um planejamento aprovado com a escola e logo na primeira reunião a gente estabelece quais vão ser os indicadores de desempenho acompanhados, que é aquilo que vai ser indicador de desempenho. Fidelização, presença nas redes sociais, o que vai impactar no resultado. Porque não dá para o trabalho ser subjetivo. Ele precisa ser medido, precisa ter uma entrega ali efetiva e que o cliente vai olhar e vai falar, estamos no caminho certo. Ai, que bacana, né? São metas, né? Porque às vezes você fala assim, eu fui numa palestra há pouco tempo e a pessoa perguntou, daqui quem tem planejamento, quem já fez o planejamento para 2018? Acho que 2 pessoas levantaram a mão, sabe? Assim, então as pessoas não param para fazer um planejamento para 2018. O que você quer? O que você quer que aconteça? Porque, assim, a gente precisa seguir as metas, ter os objetivos, porque senão você não consegue, né? Às vezes a situação financeira, a economia muda alguma coisa, às vezes você tem que estar mudando também o seu planejamento. Aí que entra esse princípio do empreendedor, do perseverante. É que nessas horas que as pessoas ficam reclamando que a situação está ruim, é nessas horas que surge realmente o empreendedor, que é o cara que, ao invés de ficar chorando, ele vai vender lenço para o cara que está chorando. Ele vai se envolver, e vai parar dessa choramingação, porque o brasileiro tem muito disso. Ah, é a crise, não sei o quê. Por que outras empresas crescem na crise? E por que outras afundam na crise? Porque provavelmente você falou, as pessoas tem as oportunidades, mesmo, né? Se você fizer uma palestra, perguntar, tiver 200 pessoas, assim, levanta quem tem objetivos para o próximo ano. Meia dúzia vai levantar a mão. Isso também reflete-se no conjunto da empresa, né? Olha, o assunto está tão gostoso, né? Nós falamos tanto, parece que já passou. Viu como passa rápida? Mas, Mônica, a gente vai te convidar mais vezes, viu? Porque é um assunto que realmente, como eu falei, mídias sociais ou mesmo marketing digital é uma coisa que não tem mais volta. Daqui sempre evoluindo, sempre trazendo coisas novas. E nós vamos trazer você mais vezes aqui, pode ter certeza. Queria que você falasse, né, um pouquinho, dando seu agradecimento e vamos encerrar o nosso programa. Então, fique à vontade. Queria primeiro agradecer a oportunidade, esse tempo que vocês permitiram de conversa aqui. Eu sempre falo que, assim, eu aprendo muito com o que eu assisto, né? Eu vejo muitos vídeos, faço muito curso e sempre a gente aprende, a gente consegue fazer algo melhor no nosso dia a dia, né? Porque esse é o nosso objetivo. Então, a gente lá na Cor está à disposição de todo mundo que está assistindo.
Tem vezes que a empresa compra um pacote completo com a gente, às vezes ela só compra um projeto, mas às vezes aquele projeto já é o começo do caminho, ela já sabe onde ela vai chegar. Então, assim, a gente está à disposição, fazer uma reunião sem compromisso também. No nosso site tem mais informações, até dicas também de marketing. Se vocês buscarem pelo meu nome, Mônica Lobenchus, ou pelo Core Group na internet, vai achar muita dica falando de vendas. E aí eu vou deixar 3 recadinhos aqui de coisas que eu aprendi e que eu uso todos os dias quando a gente fala de vendas. Tem uma técnica, essa técnica da jornada do consumidor, que se a gente estudar e aplicar todo dia ajuda muito no negócio. Eu tenho estudado e usado muito também sobre gatilhos mentais, que é a segunda dica. E isso a gente pode usar numa reunião, num fechamento de negócio, numa conversa, em qualquer situação. Porque é o que faz com que as pessoas confiem mais em você, claro, baseado na verdade, e você consiga ter mais rapidez no fechamento dos negócios. E o mundo inteiro está usando uma técnica agora chamada spin selling, que é muito boa para fechamento de negócios também, e as escolas podem usar, porque ela funciona bem para vendas complexas, que é o caso de uma escola, em que você tem de ter a confiança daquele pai, daquele aluno e fidelizar. E a hora que você lê sobre isso, eu só vou dar um nome aqui, porque quem está assistindo pode pesquisar, muda todo o ponto de vista na hora de você pensar em marketing e vendas. Eu vi aqui o que você Spin colocou. selling. Eu vi o que você colocou. Olhando no seu site, vendo no seu site, isso, né? É muito bacana. Assim, eu tenho estudado bastante isso, porque faz todo sentido. E é uma venda em que, no fim, quem compra e quem vende chegam felizes lá no fechamento do negócio. Todo mundo ganha, né? Exatamente, eu ganho, porque você não tem ganha, outro ganha. jeito. Se não for desse jeito, não tem. Uma isso dica ótima, então, para vocês. Dão uma olhadinha lá no site da Mônica, né? E, Mônica, foi um prazer enorme. A gente vai continuar falando. Nós vamos continuar nos vendo também, porque a gente faz parte de o mesmo grupo, né? E foi um prazer. Mas eu vou te convidar mais vezes, tá? Nossa, eu gostei demais. Dirceu. A nossa frase. Vamos falar a nossa frase. Para a Mônica. No spin set. De encerramento, né? Nossa frase é toda especial para você. O homem não é sábio porque sabe. É sábio porque ama. E homem, até explicando assim, homem normalmente, homem não quer significa não é o gênero, o masculino, né? não é o gênero. Homem é do radical sânscrito, man, aquele que pensa. Tanto pensa o homem quanto pensa a mulher. É para você, pelo seu amor, pela sua dedicação, pelo seu carinho que você tem pelo seu trabalho. Nossa, muito obrigada. Porque dá para ver, né? A Mônica falando assim, dá para ver o quanto ela ama a parte de marketing. E está vendo a questão da ética, que você coloca toda a sua preocupação o tempo todo, tem que ser verdadeiro e realmente a ética diz tudo de um profissional. Bom, internautas, ficamos aqui então. Foi um prazer tê-los aqui. E assista o nosso programa e mande perguntas também. E entre em contato com a Mônica se você tiver interesse em saber mais da empresa, de como ela pode te ajudar no seu empreendedorismo. Um beijo e até o próximo programa. Tchau.